Seja bem-vindo, Samuel. Hoje o Samuel está aqui para contar para a gente a visão do tarô e todas as possibilidades que a gente tem de encontrar o amor com o tarô. O que você tem para contar para a gente, Samuel? Muito obrigado pelo convite. Quando você trouxe de cara o convite, eu pensei em falar sobre os arquétipos das cartas e tal, que é um arquétipo muito romântico. Porque as cartas, vão colocar, elas têm aí toda uma história, tem todo um romantismo. E grande parte dos clientes que me procuram, eles me procuram em razão do campo afetivo amoroso. Todo mundo busca aí a sua cara metade, a sua tampa da panela. E o que eu vejo na maioria das pessoas é um perfil que busca um amor idealizado. Não é um amor real. E isso eu falo que as cartas é positiva porque ela dá um autoconhecimento para a pessoa. A pessoa ela precisa primeiro se autoconhecer, ela precisa se amar para ela estar pronta para viver um amor. E imagino que deve ter uma coisa de que nessa busca que todo mundo busca o amor de certa forma, né? E as pessoas devem buscar você porque elas não querem errar, elas querem ir no caminho certeiro, né? Além do amor idealizado, elas querem me dar o gabarito aí para eu seguir essas regras, porque eu quero acertar de cara, não tenho tempo a perder. Com certeza. É uma insegurança muito grande de cometer um erro. E mais que isso, o que eu vejo as pessoas no mundo atual, elas querem tudo para ontem. Elas vêm até mim, elas querem um acerto total, mas elas querem tudo para ontem. Eu vejo que no mundo atual as pessoas, de um modo geral, elas têm uma dificuldade muito grande em se dedicar a viver um amor. Elas querem, mas elas querem tudo pronto. E amor em si é coletividade, é a aceitação com o outro. E tem muitos casos que eu vejo um perfil muito egoísta, onde as pessoas elas querem o amor, o príncipe de cavalo branco, aquele amor idealizado, tá? Ela não quer errar, mas muitas vezes a pessoa não está disposta também a modificar por aquele amor. Lembrando que modificar não é se anular. Mas a partir do momento que se tem uma relação a dois, tem lá, vamos colocar uma parte eu vou ter que ceder, a outra parte o outro vai ter que ceder. E muitas vezes as pessoas, elas não estão dispostas a... E na maioria dos casos, são pessoas que já estão muito bem resolvidas na vida profissional, já têm uma estabilidade financeira, que isso é ótimo. E vamos colocar a lacuna que tem lá na vida é o do amor. E aí, por todo esse aspecto já estar resolvido, a pessoa às vezes chega com muita pressa. E aí, às vezes, ela se sujeita a qualquer tipo de relacionamento, muitos relacionamentos abusivos, porque ela acha que ela precisa ter alguém. Então, as cartas, para mim, além de eu sentir que é uma ferramenta que ajuda muito o outro, para mim também é um grande aprendizado. Eu aprendo muito com os meus atendimentos. Eu imagino que deve ter muito que elas querem aplicar o modelo de sucesso que elas tiveram na carreira no relacionamento, né? Então, eu tenho que fazer um checklist, assim, tem que ter isso, preciso fazer isso. Depois que você conhece, tem isso. Então, imagino que elas devam ir para você buscar ajuda para cumprir essa listinha de coisas. Então, você falando nisso, eu vou até te dar exemplos do que já aconteceu, não vou citar nome, nada, mas vou te dar exemplos. Tem muitas pessoas que, às vezes, ela ocupa uma posição profissional de liderança, de gerência, onde ela quer colocar esse perfil no campo amoroso. E vamos colocar, são opostos, não é desta maneira. Eu tenho casos, eu atendi uma cliente que veio até mim, com tudo já preparado, ela veio com diversas perguntas, porque ela estava com o casamento dela marcado, igreja, festa, tudo marcado. Sempre que eu começo a consulta, eu pergunto, olha, você quer com filtro ou sem filtro? Na maioria das vezes, a pessoa sem filtro, não me poupa de nada. Logo de cara, sai uma carta que fala que o relacionamento que ela estava vivenciando naquele momento era um relacionamento falido, que não teria futuro e que, eles iriam romper dentro de 3 meses.
Nesse caso, a pessoa com esse checklist que ela estava de todos os preparativos do casamento, ela, tipo assim, não curtiu a abertura do baralho, ela não curtiu a consulta em si. Eu brinco que saiu de lá me odiando. Passado, isso foi mais ou menos em julho. No início do próximo ano, ela me procurou para relatar o que tinha acontecido. E aí ela, tipo assim, aí relatou outras coisas que tinham aparecido no jogo dela, que na hora era totalmente improvável diante do roteiro que ela tinha para a vida dela. Ela se consultou em julho, quando foi em novembro, ela fez algumas descobertas do relacionamento que ela estava vivendo. Ela rompeu o relacionamento. E aí, no baralho, o baralho falava para ela que ela iria conhecer uma outra pessoa, que teria um filho, e que eles iriam ficar juntos, que essa pessoa seria a alma gêmea dela. E aí, depois que ela rompeu esse noivado, prestes a se casar, ela ficou antenada esperando uma pessoa que tinha um filho. Então, a carta deu para ela a característica que a pessoa que você vai conhecer tem um filho. Então, a virada do ano e o começo do ano em si, o critério de seleção dela, de quem chegava até ela, era: tem filho? E na maioria das vezes ninguém falava que tinha filho, até pela idade que eles tinham, que ela tinha e o perfil que ela buscava. Acabou que no carnaval ela foi viajar para o litoral, ela conheceu um cara. Primeira pergunta: tem filho? Não. E aí ela acabou se permitindo, porque eu acho isso muito importante depois a gente falar sobre isso, se permitir nessa busca pelo amor, que tem muitas pessoas que não querem se permitir, porque é tudo pronto. E ela começou a ficar com o cara também era da mesma cidade que ela, voltaram do carnaval e tal, e continuaram ficando. O cara pediu ela em namoro em abril, e ela super insegura porque o cara não tinha filho. E aí ela estava dando toda a credibilidade pela carta por ter falado que ia acabar aquele relacionamento que ela achava que era o ideal para ela. Em maio, o cara procurou ela pedindo assim para ela 1000 desculpas, que nesse período do carnaval até abril, quando ele pediu ela em namoro, ele tinha saído com outras pessoas e ele saiu uma única vez com uma menina e a menina ficou grávida. Ela, como tinha essa informação do baralho, ela aceitou. E hoje, em si, ela tem a filha desse marido dela como uma filha. Ela que prepara as festas de aniversário, ela que, tipo assim, que cuida dessa menina. Então, às vezes a gente tem um roteiro, mas a vida traz um outro roteiro que às vezes a gente é muito mais completa, a gente é muito mais feliz. E daí ela, imagino que ela, na primeira consulta, ela deve ter saído meio descrente de tudo que você tinha dito, e daí depois se comprovou que ela viveu, né? E daí ela tomou o que você disse como regra. Daí só saiu buscando aquilo. Trazendo isso, eu tenho uma pergunta. Tem alguma metodologia específica, algum baralho específico, alguma coisa específica para fazer consultas nessa área? Ou é geral, dependendo do tema que a pessoa traga, você usa as mesmas referências, os mesmos baralhos? Como é que é esse processo? Conta um pouco da gente. Você diz o meu trabalho ou você está falando do baralho de um modo geral? O seu trabalho, como você trabalha. Se alguém fala para você, eu vim aqui porque eu vim consultar a minha vida amorosa, se você já tem, com base nessa informação, se você tem um caminho diferente, um protocolo diferente, ou como é que funciona? Não. Porque eu vejo sempre como um conjunto de acontecimentos. Então, às vezes, eu sempre vou abrir o geral para a pessoa, onde vai retratar diversos fatores da vida dela, diversos setores que está embutido o campo amoroso. E aí, depois de toda essa abertura, dessa explanada geral, a pessoa vai poder fazer pergunta para o baralho e aí ela pode focar só neste assunto. Mas por que eu faço geral primeiro? Quando se faz um jogo geral, você vai abordar a vida profissional, o campo de amizade, família. Você vai abordar o todo da pessoa. E muitas vezes, eu tenho muitos casos que ocorrem isso, às vezes a pessoa está vindo buscar sobre o campo afetivo, ela quer, não é solucionar, mas ela quer concretizar um relacionamento de fato,
E às vezes ela precisa trabalhar o campo familiar dela, às vezes ela precisa resolver uma relação mal resolvida, ou às vezes ela está repetindo o modelo dos pais dela, ela está fazendo uma busca no perfil da relação que ela teve na infância dela. E isso é revelado na carta. Então, ao invés de eu focar no amor, fazendo geral, você entende, e aí na hora das perguntas você consegue dar um direcionamento mais objetivo para a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa ela está buscando um foco nas cartas, não necessariamente só o amor. A grande parte é amor. Mas às vezes ela precisa resolver outros aspectos. E nesse ponto, tem imagino que você tem milhões de baralhos. Todos eles servem para esse processo ou tem algum que é mais específico, algum que traga elementos que sejam mais das cartas mesmo, que tenham elementos ou tenham uma conexão, mas que tenham um vínculo maior para consultar ou para trazer informações sobre essa área do amor? Na realidade, todos os baralhos, todos os tarôs, se você pega diversos tarôs e você vai associando, as cartas, os arquétipos são os mesmos. Não modifica. Modifica a figura, às vezes modifica a forma que é contada a história daquela carta, mas as informações elas são muito semelhantes. Na minha experiência, o baralho que eu acho mais objetivo, que eu acho mais prático, que te dá muito mais elemento, te dá muito mais informações, é o baralho espanhol. Tá? Porque o baralho espanhol não está linkado aos arcanjos maiores, ele está linkado aos arcanjos maiores e menores. Então, com as associações de carta, você consegue fazer uma leitura muito mais rica para quem está buscando. Quando você fala do baralho espanhol, ele traz a sua história a partir das referências culturais desse lugar onde ele foi criado. E como é que você usa essa interpretação? Porque esses arquétipos, essas coisas são muito antigas, né? Como é que você atualiza e traz para a vida de hoje? Vamos lá. Eu já estudei inúmeros tipos de tarô, tá? Mas no meu caso, eu fujo um pouco dessa questão da história, porque eu tenho mediunidade auditiva. Então, o baralho, ele é uma ferramenta que eu utilizo para me conectar com meus guias. Eu tenho essa conexão e eu também, além disso, eu olho a simbologia de cada carta. Tá? Quando a gente pensa no tarô de um modo geral, ele tem uma referência extremamente romântica do amor. Tá? Ele vai falar sempre de uma perfeição, ele vai falar sempre de viver felizes para sempre. Todas as cartas que têm referência ao campo amoroso, ele sempre vai trazer esse romantismo. No baralho Scano, tem uma cartinha que sempre que ela refere-se a amor, ela sempre fala, olha, você vai conhecer esta pessoa, que você vai se realizar, que vocês vão ser felizes para sempre, que vocês vão construir uma família, numa viagem de navio. Por quê? Porque as cartas, ela é histórica, vamos colocar, ela é uma coisa de anos e anos atrás. Naquele momento, a forma que as pessoas se conheciam era nas viagens, era nas imigrações e tal. Hoje, se essa carta sai, eu não posso interpretar ela dessa forma. Hoje, eu posso interpretar essa carta de você conhecer uma pessoa no navio, você conhecer uma pessoa virtualmente, num aplicativo. É uma forma de você estar navegando também. Então, você tem que trazer essas histórias para a realidade, para a modernidade. Eu, no baralho espanhol, eu me pauto muito nos naipes do baralho. Os naipes, eles trazem informações. Estou com o baralho aqui. Se sai esse tipo de naipe aqui, que é o naipe de bastão, que no baralho comum seria o naipe de paus, focando no campo amoroso, independe do número. Sempre são problemas, são barreiras que vão ter que ser enfrentadas. Esse naipe, ele traz uma negatividade para o campo amoroso. Em contrapartida, esse daqui, ele é perfeito para o campo amoroso, que é a taças. É isso. Entendi. Então, você você busca, você tem a referência da carta, mas também ela é só uma ferramenta para você acessar aquele campo da pessoa.
Aí você Isso. vai atualizando conforme também tem a sua sensibilidade ali no contato com a pessoa. E é muito, muito louco isso, porque às vezes a pessoa já chega para atender, eu nem subi, fui para a sala com ela, mas eu já sinto, eu já me conecto à energia dela e eu já sinto as necessidades que precisam ser trabalhadas no jogo. Essa questão do campo amoroso, que a gente está falando sobre o campo amoroso, eu falo que as pessoas que vêm até mim, elas têm perfis, tá? Essa busca também é dividida em perfis, tá? E às vezes, no conversar com a pessoa, para agendar pelo telefone, eu já consigo sentir o perfil daquela pessoa. Está super conectado, a sua sensibilidade já permite estar bem aberto e receptivo ao campo de quem te procura, né? Então você já vai começando o trabalho antes mesmo de sentar aí na mesa com o baralho. Mas todo o trabalho energético em si, eu falo que tem todo um trabalho anterior até mesmo do primeiro contato. Só vou te dar mais um exemplo, que essa semana foi muito legal. Ano passado, uma pessoa me procurou querendo marcar uma consulta. Marcamos, agendamos a consulta e acabou que eu tive que desmarcar com ela porque teve um imprevisto. Eu desmarquei, falei para ela para a gente reagendar e acabou que passou, não jogamos. Quando foi a semana passada, ela me procurou marcando uma consulta. E nesse momento eu não estou fazendo consulta presencial, estou fazendo à distância. Atendi ela essa semana. Aí comecei a jogar para ela, que ela está nos 80%, era referente ao campo amoroso. E ela começou a chorar, e chorava muito. E eu não estava entendendo muito bem, porque diante das questões que estavam sendo colocadas para ela no baralho, toda a questão que estava fragilizando ela dentro do campo amoroso não era dela, era do companheiro dela. O perdão, a mudança teria que vir do companheiro. Mas eu não questionei, continuei falando. Quando eu terminei a consulta com ela, ela falou: eu tenho uma coisa para te falar agora. Meu marido está aqui atrás do computador, ele quer te agradecer. Ele estava ouvindo toda a consulta e estava tocando muito ele, referente às coisas que estavam falando, e ele chorava, isso emocionava ela, ela chorava também. E eles estavam, tipo, na iminência dessa próxima semana se separar. E aí, eu acredito que deu aí um start, tanto é que ontem ele me procurou para marcar uma consulta também. Gente, olha isso, que interessante. E na verdade... aí, quando eu falo... Pode falar. Pode falar. Quando eu falo para você que às vezes a energia já é trabalhada bem antes do encontro em si, eu acho que tipo assim, essa questão de não ter conseguido agendar, de não ter conseguido atendê-la ano passado, talvez era essa a razão. Talvez se fizesse lá no ano passado, não teria o efeito que foi essa semana. Então, eu acho que todo plano energético, ele prepara as coisas no momento certo. E muito provavelmente o marido não estaria ali, não teria ouvido, né? Porque a condição que a gente está agora, todo mundo em casa, proporciona isso, né? Talvez no ano passado não tivesse. Daí emenda a minha próxima pergunta para você. Como você já disse, dos 80% que as pessoas procuram para falar do amor, para buscar instruções ou orientações para esse campo, imagino que a maioria também deve ser mulher. 60% mulher, Sério? 40% homem. Que interessante, eu imaginava que era muito mais. E com os homens é muito mais difícil de se trabalhar a questão afetiva do que com as mulheres. Por quê? A mulher, ela tem uma abertura maior, ela tem uma aceitação daquilo que ela está ouvindo, tá? Eu vejo a mulher bem mais evoluída nesse aspecto. Eu não estou aqui para discutir questão de gênero, o que é evoluído, o que não é essa a questão, mas estou falando da minha experiência. Mas as mulheres, elas vêm
buscando aquilo que a gente estava falando lá do início, uma solução, tá? Mas eu vejo elas mais disponíveis a mudar o foco, tá? Digamos que o baralho fala, olha, não é o João, mas vai aparecer o Alexandre, que é incrível na sua vida, ela está aberta para o Alexandre. O homem, eu vejo uma resistência. Eu acho que é uma questão, um padrão cultural que se tem na sociedade. O homem, ele não quer. Ele quer a Maria. E se falar que não é a Maria, ele vai querer que o baralho traga fórmulas para ele conquistar, para ele ter a Maria. Então, eu vejo uma resistência nesse sentido. Entendi. E quando acontece coisas desse tipo, que nem essa experiência que você contou pra gente, não era esperado e o cara tocou tão profundamente ele, eu imagino que ele já chegue para você, não sei se isso já aconteceu antes, mas que uma pessoa dessas, um homem desse que passou por uma experiência dessa, quando ele chega para uma consulta, ele chega com outro nível de abertura. Não, ele, tipo assim, ele já vem totalmente aberto, tá? Uhum. E aí flui muito mais, porque quando a pessoa ela tá disposta a fazer aquele tipo de autoconhecimento, de leitura, flui muito mais. Mas ele vem, com certeza, ele vem totalmente aberto, e aí ele já vem também com aquilo que você falou, ele vem com um foco. Mas primeiro eu vou ter que fazer a leitura geral para eu entender, para depois a gente focar. Samuel, uma leitura dessa dá sempre visões, orientações específicas e curto prazo, ou dá para ser aquelas questões da pessoa que são da vida, sabe? Como você comentou no começo, de repente a pessoa está repetindo um padrão da família, enfim, uma consulta dessa te dá só uma atuação num curtinho prazo ali, no intervalo de meses, ou dá para ter transformações a partir dessa orientação que são mais impactantes, que impactam na vida? Assim? A leitura, eu diria para você, ela é para toda a vida, tá? Claro que as coisas mais presentes, as coisas da atualidade, na maioria das vezes, nem te coloca como uma previsão. Tipo, você vai ter um filho, não é desta maneira. O seu presente, ele trabalha primeiro uma forma de você se autoconhecer. Muitas vezes o baralho ele vai tentar te tirar de uma zona de conforto que você está, ou vai falar para você, olha, você está agindo neste padrão, e nesta maneira, nesse padrão que você está, esses acontecimentos que estão lá no seu futuro não vai acontecer. O baralho ele vai te dar informações, às vezes, de anos à frente. São coisas que estão na linha da tua vida. Mas todos nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é só no escolher. Está na nossa postura, a forma que a gente se põe no mundo. Então, muitas vezes, a gente precisa buscar um autoconhecimento, a gente precisa buscar formas terapêuticas para a gente conseguir galgar aquilo que está mostrando lá na frente. Assim, aproveitando essa deixa que você deu, eu conheço, assim, pela minha experiência em atendimentos terapêuticos em geral, muitas vezes as pessoas elas já tentaram de tudo e alguns atendimentos, algumas áreas, elas deixam, assim, elas tentam como se fosse a última tentativa, assim, já tentaram de tudo e aí elas chegam até você. Isso acontece também com você, assim, que tem algumas pessoas que são mais abertas, que elas já vão direto em alguns atendimentos, em alguns trabalhos, e outras elas só deixam para ir quando é a última alternativa. Sim, eu tenho inúmeros casos nesse padrão que você está dizendo, e nesse padrão eu divido em duas coisas. Vamos colocar, esse padrão eu divido ele em dois. Tá? Eu vou ser bem cruel. Eu vejo que tem muitas pessoas que vêm até mim com esse discurso, com essa fala que você está dizendo. Tá? Eu já tentei tudo, eu não consigo, você é a salvação da minha vida. Eu vejo um discurso muito vitimizado, uma vitimização, eu sou o coitadinho no mundo, e tipo, não sou eu que tenho que fazer algum movimento, é você que está aqui com as cartas, você que tem que resolver para mim. Tá? Eu vejo muito esse perfil. E quando eu estava falando lá sobre quando às vezes a pessoa me liga, eu já vejo esse perfil, é exatamente nesse discurso.
no discurso de falar, olha, eu tô desesperada, você não sabe, eu tô depressiva, eu tô tomando medicamento. Tipo, quer jogar em mim um fazedor de milagres. E vamos colocar, ninguém vai causar um milagre. Então, eu vejo esse padrão nesse sentido de vitimização e de querer jogar a responsabilidade no outro. E aí você vê que esse tipo de perfil precisa ser trabalhado muito, porque para viver um relacionamento amoroso com esse padrão é praticamente impossível. E existe uma outra proporção que são pessoas que realmente, às vezes, já viveu de tudo, são pessoas que estão dispostas a viver um amor, que às vezes já lutou de todas as formas para viver aquele amor, para encontrar alguém, e tem um histórico de total frustração. Mas está ali apostando, vamos colocar, a última fé que existe lá no interior dela, para tentar encontrar uma luz. E quando é esse perfil, eu falo que é muito gratificante, porque o baralho ele vai direcionar a pessoa, ele vai trazer conhecimentos, ele vai dar mecanismo que a pessoa precisa modificar para a vida dela fluir, para ter fluência no campo amoroso dela. É uma super ferramenta de autoconhecimento, né? Acessa realmente questões que estão no ponto cego das pessoas. E nesse ponto, Samuel, você é psicólogo também, né? Isso de alguma forma você usa, eu imagino que sim, mas nos seus atendimentos, você transita nisso, você recomenda coisas para as pessoas ou você recomenda o que você vê nas cartas, o que você ouve, o que você tem da sua mediunidade? Como é que funciona essa mistura no seu trabalho? É impossível não misturar, tá? Mas, vamos colocar, eu tenho meus pacientes de terapia, que eu não, em momento algum, eu vou levar eles para as cartas, e eu tenho, os meus pacientes vão colocar com as cartas. Mas não adianta, eles se conversam, as coisas se conversam, tá? Eu brinco que tem muitos pacientes que me procuram em busca de terapia, e eu vejo que a questão é uma questão mais energética, é uma questão mais espiritual. Na terapia, eu vou tentar conduzir a pessoa a enxergar e a buscar uma ajuda nesse sentido holístico, nesse sentido espiritual. Mas não comigo. Ela vai tentar achar lá os meios dela. E existem muitas pessoas que vêm a mim pelas cartas, e você vê que, às vezes, o campo energético da pessoa está totalmente integrado, está totalmente vibrando numa positividade muito grande, mas são questões emocionais, são questões psicológicas que ela precisa ser trabalhada. Aí eu vou falar para a pessoa, assim, na terapia, da forma que eu trabalho, na linhagem que eu trabalho, eu nunca sou direto para a pessoa, faça isso. Eu vou fazer a pessoa encontrar. Nas cartas eu consigo ser mais objetivo. Então eu falo para a pessoa, olha, procura um terapeuta, vá fazer uma terapia. Tem alguns casos que nas cartas eu vejo a necessidade de um psiquiatra mesmo em si, de entrar com uma medicação. Às vezes a questão é tão grave que só uma terapia não seria suficiente naquele momento. Então eu indico até psiquiatra para a pessoa. Então, assim, você tem os dois chapéus integrados em você, embora você funcione e trabalhe separadamente entre eles, mas é impossível separar o seu olhar, né? Porque é o que te compõe. Sim. Até porque na terapia, se eu coloco as cartas, não teria um efeito terapêutico. Porque quando você pega cartas, as cartas ela vai te dar a resposta. A carta ela vai falar muito mais do que ouvir. E na terapia eu vou ouvir e fazer com que o outro elabore aquelas questões. E a carta em si, eu acho que a carta tem toda uma pegada aí de autoconhecimento, mas a carta, vou colocar, a carta te dá respostas. A terapia faz você encontrar as respostas. Porque a terapia você vai elaborando, e a terapia você trabalha muito o que já está na consciência, né? E a carta traz coisas que não necessariamente estão na sua consciência. Sim. Que legal. Nas cartas, eu tenho, assim, diversos clientes que eu atendo que falam assim, que a carta fala alguma coisa, retrata alguma coisa, ela fala, nossa,
Eu falei isso na terapia semana passada, isso veio na minha terapia semana passada. Então, elas se conversam muito, mas ao mesmo tempo eu tento distanciar uma da outra, porque senão não teria eficácia, nem na carta e nem na terapia. A pessoa, ou ela tem que me ver, eu gosto desse nome, cartomante, porque é um nome marginalizado. Ou ela tem que me ver como um cartomante ou como um psicólogo. Ela não pode me ver como os dois numa mesma pessoa. Por isso que eu não atendo de lá para cá e daqui para lá. Que legal. E no lado terapêutico também, a maior parte das questões que dão engromation na vida das pessoas é do campo afetivo? É os mesmos 80%? Então, no meu caso, é um pouquinho diferente, porque eu trabalho muito com adolescente, tá? Na terapia, muito no sentido do transtorno de ansiedade. Então, aí já é um outro perfil que está linkado muito à busca, ao encontro profissional, à questão de vestibular. A minha especialidade é mais nesse sentido de ansiedade com adolescente. Quando você falou das pessoas, do perfil das pessoas, né? Imagino que deve ter muita gente que vai buscar você porque precisa tomar uma decisão, mas são aquelas pessoas que estão no dilema, que as opções não são boas, e elas devem te procurar porque daí elas podem responsabilizar você pela decisão. Claro, acontece isso? Claro. Como é que é isso? Conta uma história trágica pra gente. Na maioria das vezes. Nós, ser humano, né? Não é quem me procura a gente, o ser humano é assim. É muito mais fácil você responsabilizar o outro do que você assumir o rojão da coisa. Tá? Nessa questão do amor, às vezes, eu atendo pessoas que às vezes está dividida ou entre duas pessoas, ou está dividida entre abandonar um casamento de 15 anos e viver um amor que ela não sabe se vai dar certo ou não. E aí ela vem, ela pergunta, ela fala, olha, veja bem, olha a responsabilidade que você tem. E aí, sempre. Aí vamos colocar o meu lado psicólogo, vem rapidinho para cá, tá? E com as cartas em si, eu vou mostrar para a pessoa que ela tem o livre-arbítrio, a escolha é dela. O baralho, ele nunca vai ditar uma regra. Então, as pessoas, na maioria das vezes, que buscam essa maneira de querer me responsabilizar, eu já tento clarear logo de início que, tipo, olha, é um direcionamento, são energias que estão no teu caminho, mas você pode escrever de uma forma diferente. Até porque, se você jogar a responsabilidade na onde a gente busca, eu vejo que o baralho ele se torna uma zona de conforto, tá? Eu vejo muitos casos, eu vou te dar um outro exemplo. Tem muitas pessoas que me procuram, que às vezes estão vivendo um relacionamento de anos extremamente desgastante. São pessoas que já não tem mais liga nenhuma, são dois estranhos que convivem, tá? Ela vem até mim, ela não quer ouvir o que eu acabei de dizer. Ela quer ouvir que essa questão, esse vínculo, é um vínculo kármico, é um vínculo de outras vidas, que ela tem que passar por isso. Ela quer justificar pelo espiritual o porquê que ela ainda se mantém naquela relação. E aí, quando você abre o jogo, às vezes você vê que não tem nada espiritual. Às vezes são questões financeiras. Às vezes é uma questão de dependência emocional. De você estar dentro daquela relação e você não querer assumir que vai ter uma ruptura, porque a pessoa enxerga a ruptura como um fracasso. E às vezes é uma grande libertação para a pessoa. Existe a busca por relacionamentos, mas eu também vejo uma insistência muito grande em relacionamentos que são tóxicos para a pessoa, e a pessoa insiste naquele relacionamento. E acho que é a primeira vez que eu ouço, eu já te conheço, mas que legal que a gente está tendo a chance de ter essa conversa, porque é a primeira vez que eu ouço as explicações tão concretas e técnicas, assim, né, do processo com as cartas. E é muito diferente do que o senso comum diz, embora já esteja tão difundido hoje, né? No geral, as pessoas acham que é a história do ler sorte, né? Você falou do cartomante, mas tem muito ler sorte, né? Vamos ler sorte, vamos ler sorte. Vamos ler a sorte. Como é que funciona isso? Como é que imagino que essas pessoas que vão para você como último recurso, elas devam estar um pouco mais nesse caminho do que no outro. Mas quando você
se relaciona com as pessoas, às vezes não com o cliente, mas no geral, como é que isso é visto? Como é que as pessoas, que tipo de perguntas, ou que tipo de caras e bocas você já viu a esse respeito? Eu gosto de usar o termo cartomante exatamente por isso, tá? Hoje é muito modinha você falar de tarólogo e tal, mas o cartomante, vamos colocar, é a história lá do início dos ciganos em si, tá? E todo o princípio da cartomancia está no mundo cigano, na comunidade cigana. Então, eu gosto de levantar essa bandeira, o cartomante, tá? E muitas vezes, às vezes, não, eu estou dizendo no meu ambiente de trabalho, mas em outros ambientes, quando eu estou numa roda, a pessoa fala, e o que você faz? Eu poderia muito bem me apresentar como psicólogo, mas eu já, para quebrar, eu falo, eu sou o cartomante. E muitas vezes choca as pessoas. As pessoas, elas ficam meio chocadas, porque associa muito o cartomante com aquelas pessoas charlatãs, que vai fazer um atendimento no intuito de sugar a pessoa financeiramente. Então, eu gosto de levantar a bandeira do cartomante, porque não existe charlatanismo em todos, não é uma regra para todos. Então, tem esse olhar torto. A primeira impressão é um olhar torto, charlatão. Depois, eu vejo também que mas isso eu acho que é com todos os profissionais, não é só com o cartomante, mas as pessoas, elas querem uma consulta, às vezes, no café da padaria. Você tá com a pessoa, ela vai querer que você fale coisas para ela ali na padaria. Então, essa coisa, vou ler a sorte, tá? Eu acho legal, eu acho bonito isso, vou ler a sorte. Você não vai ler o azar, você vai ler a sorte. E eu acho isso bacana, quando você fala dessa maneira. Mas eu vejo que as pessoas, com o intuito das cartas, muitas pessoas, elas não têm eu vou colocar um filtro, para não dizer um limite. Às vezes, se eu não ponho o meu limite, tem pessoas que vão me ligar 11 horas da noite, falar, olha, eu tive aí a semana passada, você falou que ia acontecer isso, e ele me ligou, o que eu faço agora? Só que eu já estou na minha casa, estou fazendo a minha vida particular, e eu não vou conseguir conectar com essa pessoa. Então, o meu momento de revelação, de ser ali um instrumento de ajuda para aquela pessoa, é no momento que a gente abre as cartas. Saiu daquele ambiente, eu prefiro não falar sobre aquilo. Porque eu acho que é banalizar. E eu tenho respeito pelas cartas. Maravilhoso. Não, perfeito. Porque tem muito isso, né? Como todo mundo tá doido para achar alguém para responsabilizar pelas decisões que precisam ser tomadas, você tá ali tomando um café, aproveita que você tá aqui e já me diz o que você acha, né? Claro. E hoje não mais, vamos colocar, eu já jogo carta há 27 anos. Mas no início de tudo isso, foi, vamos colocar, totalmente novo para mim. E eu não tinha esse tino de sacar o perfil da pessoa, de sacar essa invasão que às vezes acontece e tal. E hoje, todo esse perfil que eu vejo do cliente, essa coisa, às vezes, do cliente que chega, ele quer te invadir, ele quer te explorar, tem a ver um pouco com psicologia. Esse mesmo perfil que está ali na minha frente é o perfil que está no campo amoroso. E aí você tem que trabalhar exatamente essas questões com essa pessoa para ela não levar isso para o campo amoroso, porque é difícil dentro de um relacionamento também quando você invade muito a vida do outro. Então, toda essa leitura que você faz do cliente, aí você falou do foco, se ela vem com foco, se a gente vai focar sobre tudo aquilo o tempo todo. Não. Porque primeiro você trabalha todos os aspectos, você faz uma leitura da pessoa para ver o que ela precisa trabalhar no campo amoroso. Entendi. Ótimo. Adorei. Tem mais alguma pergunta? Existem clientes que vêm até você, que eles vêm com uma atitude de te desafiar, se você vai, né, desafiar você aquilo que você está falando vai acontecer mesmo, assim, e
se existe um outro perfil que é aquela coisa que, eu tô aqui porque minha mulher mandou vir aqui. Perfeito. Esse perfil que você descreveu primeiro é o mesmo perfil que a minha mulher me mandou aqui. Geralmente é a mesma pessoa que você está dizendo. Você escreveu dois. Vou provar para ela que ela está errada. Existe essa questão do desafio, essa questão desafiadora. E eu diria para você que depois de uma primeira consulta, eu tenho clientes que eu já tenho que estar comigo há muito tempo, mas sempre a primeira consulta, na maioria das vezes, tem esse padrão questionador. Eu não vou dizer desafiador, mas um padrão questionador. Tá? Que quando você desce uma carta, você fala X coisa, a pessoa faz uma cara tipo, não tô entendendo, não é nada disso. E isso foi muito difícil para mim no início, porque vamos colocar, eu tenho todo esse lado energético, esse lado místico, mas eu também tenho o meu lado racional. E aí a pessoa às vezes fazia uma cara lá de questionamento, eu falava, putz, o que eu vou fazer? Eu mudo a explicação, mas não tem como você mudar. Você está vendo ali, você está conectando. Então, hoje, quando eu pego esse perfil da pessoa questionadora, da pessoa que desafia, eu já fiz um contrato lá no início. Eu explico para ela como funciona e falo para ela, olha, você quer que fala tudo ou você quer que filtre algum tipo de informação? Na maioria das vezes, fala tudo, não filtra. Então, ela pode fazer caras e bocas. Eu vou seguir a minha leitura, eu vou seguir o que está revelando ali. Eu não vou falar aquilo para agradar o outro. E muitas vezes, às vezes, o baralho também é uma coisa muito louca, que às vezes ele revela coisas para a pessoa que até eu mesmo me questiono. Eu falo, como que está falando isso para essa criatura? Imagina, é impossível isso acontecer na vida dessa pessoa. E a pessoa, ela fica totalmente sem entender. E às vezes, com o passar do tempo, aquilo acaba se revelando, acaba acontecendo para a pessoa. E aí, a pessoa volta com muito mais credibilidade. Mas, voltando lá à sua questão, que eu fugi completamente. Esse padrão desafiador e falar, eu tô aqui porque é minha esposa, ou eu tô aqui porque minha mãe mandou, acontece muito. E muitas vezes eu pego pessoas que estão aqui naquele lugar exatamente porque ou um membro da família fez com que ela viesse, ou a esposa fez com que o marido viesse. E é muito difícil quando acontece isso, porque o jogo não flui, não vai fluir, porque quem está lá, o consulente, ele está totalmente fechado, ele está ali por uma questão, vamos colocar, imposta por alguém. E aí o trabalho ele não vai fluir. A pessoa ela tem que vir aberta. Acho que todos, independente de onde for, as pessoas sempre têm que ir mesmo com um senso questionador. Eu acho que a pessoa sempre tem que ter um senso questionador, um senso crítico, tá? Eu não acho que você tem que mergulhar em qualquer vertente e achar que aquilo é a verdade absoluta. Eu gosto quando eu pego um cliente a primeira vez e eu sinto que ele está, de uma certa maneira, não me testando, mas ele está ali inseguro, eu vou colocar dessa maneira. Eu acho que essa insegurança é super sadio para quem busca. Porque quando a pessoa vem e ela entrega completamente, ela fala aquele outro perfil, olha, você é minha última opção, e ela quer seguir à risca tudo, eu tenho medo. Aí eu falo, procura um terapeuta, porque eu acho que isso é grave. A pessoa ela tá tão abalada, ela tá tão fragilizada emocionalmente que ela vai ouvir qualquer coisa. E aí eu tenho um medo muito grande nas palavras, eu tento ponderar o máximo, porque uma palavra que às vezes você não fale da forma certa, você pode ferrar com a vida da pessoa. Nossa. Caramba. Que legal. Muito bem. Eu tenho mais uma última pergunta, mas antes eu quero te perguntar, tem alguma coisa sobre o amor que você aprendeu, que você viu, ou que o tarô te traz, que você acha que vale a pena compartilhar? Então, olha, diante de toda essa questão amorosa, da busca pelo amor,
que eu acho muito legal, que eu acho super importante, a gente já falou sobre isso, mas eu acho que vale a pena reprisar isso, é se amar. Eu acho que é quando muito das pessoas que vêm até mim, elas estão tão em busca de um amor, elas querem tanto um amor, só que na realidade ela não está se amando. Ela não se conhece, ela não se ama, ela não se valoriza. Então, eu não quero trazer aqui para você conceitos de amor, mas eu acho que o que vale a pena é dizer o quanto que é importante a gente se conhecer e a gente se amar. Porque a partir do momento que a gente se ama, que a gente está resolvido com a gente tem muito mais facilidade de conduzir, de direcionar o relacionamento com o outro. A gente tem condições emocionais de se posicionar. A gente tem sabedoria para a gente saber exatamente qual é o perfil que vai ser sadio para mim, qual é o perfil que realmente eu quero para minha vida. Quando você não tem esse amor próprio, você não tem nenhum perfil muito definido com o outro. E aí você, às vezes, se sujeita a alguns tipos de relacionamentos que são bastante, eu diria, doloridos, que às vezes vai trazer aí cicatrizes muito grandes para a pessoa lá que está buscando. Eu vejo que, às vezes, tem relacionamentos... Não, mentira. Estou cometendo um grande erro. Tem relacionamentos. Não é relacionamento. Às vezes, existem alguns vínculos de pessoas que a pessoa ela vem trazendo, olha, eu conheci uma pessoa, eu saí com essa pessoa 3 vezes, eu estou apaixonada, eu estou amando essa pessoa, tá? E ela quer aquela pessoa. E às vezes a pessoa, no primeiro encontro, já descreveu para ela, olha, eu não estou afim de ter um compromisso, eu estou querendo curtir minha vida nesse momento e tal. Eu tenho, a minha prioridade nesse momento são meus filhos, porque eu saí de um relacionamento, eu não quero desestruturar meus filhos. E a busca daquela pessoa é tamanha que ela atropela o que o outro disse referente a esse critério. E aí, quando chega no terceiro encontro, ela vem nas cartas, ela já acha que a pessoa está sacaneando ela já quer encontrar meios, formas de ter aquela pessoa. Mas aí não é ter por amor. Porque eu acho que quando a gente não tem o amor próprio, a gente não está buscando o amor. É uma questão de muitas pessoas, é por desafio. Eu tenho que conquistar. Como? Eu sou bem-sucedida profissionalmente, como que eu não vou ter aquele sujeito? É ele que eu quero. O meu foco é ele. Sendo que aí o baralho ele vai fazer com que a pessoa volte o foco para ela própria, porque ela precisa ter o amor próprio. Então, quando você me questiona sobre falar sobre o amor, o bem piegas, o amor é lindo. Mas eu acho que a gente tem que ter consciência que o amor é doação. O amor é compreensão, é compreender o outro. O amor, ele não é uma vertente, o amor é coletivo. O amor é troca. Eu vejo dessa maneira. Maravilha. E é uma mudança de paradigma grande, né? Não é uma autorrealização, é um compartilhar, é uma realização compartilhada. Sim, traz sim a realização, eu acho que faz parte da nossa realização, mas viver uma história de amor, viver um relacionamento real, sólido, é trabalhoso, não é fácil, ele não vem pronto, não vai ser sempre uma história rosinha, vai ter suas turbulências. Eu vejo que no mundo atual as pessoas elas têm muita dificuldade em enfrentar essas turbulências. Ela tem muita dificuldade em ouvir o outro. Ela tem muita dificuldade em se doar para o outro. Ela quer, mas ela quer do jeito dela. Ela quer da forma dela, no tempo dela. E a gente não pode esquecer que para a gente viver um amor, para eu viver um amor, eu tenho uma bagagem e com quem eu vou encontrar também tem uma bagagem. E essa questão, ela é muito importante você ter essa consciência, porque às vezes eu quero viver o amor, mas eu não quero a bagagem daquela pessoa.
e não vai fluir dessa maneira. Que volta para aquilo que você falou no começo, né? Que não deixa de ser idealizado. Total. Eu quero viver aquele amor, mas eu não quero a bagagem que vem com ela, a história que vem com ela. Não funciona. Maravilhoso. Agora eu tenho uma pergunta para você. Com toda essa sua experiência, tantos anos atendendo tantas pessoas, e mesmo na sua vida, me conta um momento marcante na sua história ou na sua experiência, onde você encontrou amor. Lembra que lá no início, eu falei para você sobre a carta do navio? De encontrar fazendo uma viagem? Eu, na minha infância, devia ter meus 9, 10 anos. Eu lembro que eu fui com uma tia numa cartomante. E a minha tia leu lá o que tinha que falar para ela. E essa senhora falou que iria abrir 3 cartas para mim. E ela disse, saiu a carta do navio, que eu ia fazer uma viagem de navio, que eu iria conhecer um grande amor. Tá, aquilo ficou na minha cabeça, eu nunca pensei em ir para essa pegada mística, pegada das cartas e tal. Passou-se alguns anos, eu acabei entrando nesse mundo e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. E é muito louco como que a palavra ela tem uma força. Eu lembro que, tipo, na minha adolescência, o meu sonho, tipo, já era fazer um cruzeiro. Eu queria fazer um cruzeiro. Independente para onde fosse, o tema do cruzeiro, eu queria fazer um cruzeiro. Você tinha que passar pelo navio. Eu sou lá de Minas Gerais, então é difícil, tipo, de eu ter esse acesso aí para uma região de litoral para fazer um cruzeiro e tal. Passou-se os anos. Com 23 anos, eu vim morar em São Paulo. No segundo ano que eu estava morando em São Paulo, estava o auge da sala de bate-papo da UOL. E eu entrei na sala de bate-papo da UOL. Mal sabia que eu estava entrando num cruzeiro. E na sala de bate-papo eu acabei conhecendo o meu companheiro atual, o Arthur. E a gente ficou conversando um tempo online. Depois a gente foi se encontrar pessoalmente. E a gente está junto há 15 anos. No navio. Então, foi no navio. Adorei. Só que o navio, o cruzeiro, chamava Bate-Papo UOL. Adorei. Que máximo. Muito bom. Ai, que história boa, Samuel. Que delícia essa conversa. Nossa, aprendi muito. Muito bom. Eu te Também gostei agradeço. muito de bater papo. Agradeço muito a sua disponibilidade, a sua abertura e essa generosidade de compartilhar tudo isso com a gente. Foi ótimo. Estamos aqui para isso, para fazer as trocas. Isso aí. A vida é uma troca. Isso aí. Jogar carta é trocar também experiência com o outro. E esse papo também, para mim, é um aprendizado. Que ótimo. É a famosa palavra que todos têm que ter para viver um amor, a coletividade. Nós estamos aqui na coletividade. Sim. Que bom.